Convido você a abrir sua Bíblia para João capítulo 6. João capítulo 6. João 6, verso 5 ao 12. João 6, do verso 5 ao 12. Nesse texto, nós queremos trabalhar nesta noite um diálogo com a palavra de Deus, trazendo como tema a importância de dar graças. Trabalharemos então esse texto de João 6, de 5 a 12, procurando abstrair dele essa mensagem como tema a importância de dar graças. Eu lerei então, e os irmãos, por gentileza, acompanhem em suas Bíblias a leitura desse texto. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os pães. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Na leitura desse texto que nós acabamos de realizar, eu gostaria de trabalhar com 4 pessoas presentes aqui. Esse milagre da multiplicação de pães envolveu 4 pessoas, as quais Jesus Cristo deixou registrado para que alguma lição nós aprendêssemos aqui. Existe algo a aprender nesse texto e eu gostaria, nesta noite, de conversar exatamente sobre esses 4. Talvez existam mais coisas para se aprender, porque a palavra de Deus é rica. Ela se renova a cada leitura que nós fazemos, tanto quanto as suas misericórdias, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Assim também a palavra de Deus se renova as nossas vidas a cada leitura que fazemos. E eu particularmente tenho uma predileção por trabalhar textos conhecidos, porque muitas vezes os textos conhecidos já nos dá uma pressuposição de que nós não temos mais nada para aprender com ele. Todas as pessoas que já leram a Bíblia alguma vez, leram esse texto e sempre falam dos 5 pães e 2 peixes. Existem músicas, existem peças teatrais, existem enquetes, existem podcasts, existe uma série de artigos, uma gama de literatura e de dramatização a respeito desse texto. Por isso a nossa presunção de que já sabemos tudo a respeito dele. Mas por mais que eu tenha essa presunção, a cada leitura que faço, me maravilho com eles, porque são textos que exprimem a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela se renova sempre sobre nossas vidas. Se assim não fosse, ai de nós, pecadores, que se não fosse a graça do Senhor. 4 pessoas aí. Filipe, André, um rapaz sem nome e o Mestre Jesus Cristo. 4 pessoas se nos apresentam nesse texto. E esse texto começa
com uma observação do mestre. Jesus dá um breve olhar para a multidão. Ele dá um breve olhar. Ele olha e em seu coração existe algo a ensinar, mas ele começa a perguntar e fazer questionamentos e travar um diálogo, porque ele saberia no final o que iria acontecer. Esse texto me faz lembrar o labor de um tapeceiro. Vocês já viram um tapeceiro no seu trabalho? Tapeceiro que faz um tapete. É muito interessante quando a gente entra em casa e vê o tapete, né? Às vezes tapetes lindos, com verdes assim vivos, vermelhos e beges. Mas nós não sabemos como que aquilo é feito. E eu tenho assim uma particular gosto por aqueles que são feitos manuais. Minha avó fazia tapetes. Minha avó trançava os tapetes. Minha avó também fazia aquelas colchas de retalhos. Que eu tenho uma que eu comprei recentemente da irmã Zorina. Marcília, melhor dizendo. Desculpa, irmã Zorina. Irmã Marcília. É tão linda a coxa e me faz ter tantas recordações bonitas da minha infância por causa da minha avó. Mas o que era interessante é que minha avó sabia o final desde o começo. Minha avó sabia o final da coxa desde o começo. E ela separava as cores e ia costurando. Às vezes à mão, às vezes à máquina. O tapeceiro é assim. Ele sabe o final do tapete desde o começo. Aqui no texto, nós vemos a mesma coisa. Jesus sabe o final desde o começo. Porque a Bíblia é clara em dizer: Jesus perguntou aquilo, pois já tinha em mente o que ia fazer. Isso aqui nos diz o verso 16 e o verso 17. Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Se ele tinha em mente o que ia fazer, ele quer nos ensinar algo. Uma coisa que Jesus perguntou foi: onde compraremos pão para todo esse povo? Onde é que nós vamos comprar pão para ter esse povo? Filipe pega e fala: Senhor, a realidade é o seguinte: nem 200 denários seriam suficientes para comprar pão para todo esse povo. Filipe apresenta a realidade dos fatos que estavam acontecendo. Jesus pergunta: onde compraremos pão? Filipe já era realista. A situação é essa: 200 denários não seriam suficientes. O discípulo de Jesus, chamado Filipe, calculou o custo desse milagre, qual seja 200 denários. Para você ter uma ideia, um denário é o equivalente a um generoso salário de um dia de trabalho. Um denário alimentava 25 pessoas. Se nós fôssemos trazer isso para a realidade atual, uma refeição hoje, simples, um PF, né? Um PF, custa em torno de R$15. Qualquer lugar que você for, melhor dizendo, para comer, você vai pagar R$15 sem a bebida. Ok? O arroz, o feijão, o bife, seja ele bovino, suíno ou frango. E a saladinha, aquela saladinha de meio alface, você vai pagar R$15. 25 refeições, que seria um denário, lhe custaria R$375. Então, se você pretende ter aí 25 filhos, você gastaria R$375 para levar esses filhos para comer.
25 filhos é a quantidade de órfãos que tem no vovô Nelson. Isso é o que nós vamos gastar para levá-los para almoçar ou passear no parque. 375. Ou seja, R$ 15 vezes 25 pessoas. O custo atualizado do milagre seria R$ 375 vezes 200 denários. Quanto que dá isso? R$ 75.000 para alimentar 5.000 homens. Só que é o seguinte, a Bíblia só conta 5.000 homens, mas não existiam só 5.000 homens lá. Existiam mulheres e crianças. Então vamos ser bastante razoáveis. Para cada homem, uma mulher e uma criança. Tudo bem? 15.000 pessoas. Quanto custaria esse milagre? R$ 225.000. Quanto custaria para alimentar esse povo? Por isso que Filipe fala, 200 denários não seriam suficientes para alimentar todo esse povo. Sabe qual é a conclusão que eu chego? Fazer o bem custa caro. Fazer o bem tem um preço elevado. Filipe já deu a letra. Senhor, é caro. Vai ser muito caro para a gente alimentar esse povo. Mas Jesus já sabia o final desde o começo. Jesus sabia o final desde o começo. André, então, toma a palavra e fala, Senhor, tem 5 pães e 2 peixes aqui. Eu acho que devia... Não sei o que André tinha em mente. Mas ele falou, nós só temos um garoto aqui com 5 pães e 2 peixes. André chegou e disse, o que nós temos, Senhor, é isso. Filipe fala o quanto vai custar. André fala o quanto nós temos. Filipe diz, Senhor, nós vamos gastar tanto. André fala, nós só temos tanto. O garoto, entretanto, estava ali com 5 pães e 2 peixes. E ele diz, eu estou com esse lanchinho aqui. E entrega os 5 pães e 2 peixes. Jesus pega os pães, dá graças. O texto é bem claro em dizer isso. Jesus não fala nada. Ele pega os 5 pães e dá graças. E fala, entrega para o povo. O quanto eles quiserem. Deixa eu ressaltar isso. Jesus pega os 5 pães e diz para os seus discípulos, entreguem ao povo o tanto quanto eles quiserem. Levantou os peixes e deu graças. E disse aos discípulos, entreguem ao povo o tanto quanto quiserem. E foi o que fez. Cada um tomou o quanto queria, isso está no verso 11, e ao tomar o tanto quanto queriam, começaram a comer. No final, o texto diz que sobraram 12 cestos. 12 cestos. Conclusão. Filipe disse quanto custaria o milagre. André disse quanto tinham disponível em caixa. O garoto fez a oferta inicial e Jesus fez o milagre acontecer, rendendo graças a Deus pelo que tinham. A história é simples, não é? A história é muito simples. Jesus não fez o milagre a partir do nada, como costumava fazer. Jesus desta vez trabalhou com o que as pessoas tinham à mão naquele momento. Jesus trabalhou com o que as pessoas estavam dispostas a entregar e a realizar para aquele milagre acontecer. A iniciativa dos servos de Deus foi canalizada para a produção de bênçãos. Perceba que onde existem servos de Deus,
existirá a prosperidade de Deus. Aonde o servo de Deus estiver, existirá a prosperidade de Deus. Mas existe uma quinta pessoa que a gente precisa falar: a multidão. A multidão estava ali e muitos que estavam com Jesus buscavam as bênçãos de Deus. Muitos que estavam com Jesus buscavam o Senhor das bênçãos. Muitos que estavam com Jesus buscavam fazer parte da bênção. Uns buscavam a bênção, outros buscavam o Senhor da bênção, e outros ainda buscavam fazer parte da bênção. Muitos queriam comer, queriam se saciar. Outros queriam o Deus que dá o pão para comer. Não estavam tanto preocupados com o alimento, mas estavam mais preocupados com Deus que dá o alimento. E outros ainda estavam preocupados em servir a Deus para que o milagre do alimento acontecesse. Qualquer que seja a escolha, conforme foi exposto, ela produzirá gratidão. Porque Jesus levantou os pães e deu graças. Jesus levantou os peixes e deu graças. E quando o povo comeu, todos eles estavam fartos e agradecidos pelo alimento que Deus havia dado. Seja recebendo a bênção de Deus, seja buscando o Senhor da bênção, seja fazendo parte da bênção como aquele garoto fez, nossas escolhas, conforme exposto nesse texto, produzirá gratidão pelo que Deus fez por nós. Qual a importância, então, de dar graças? Por que é que eu tenho que dar graças? E eu gostaria de fazer uma pergunta baseado nessa exposição. Preste bem atenção, por favor. Abra bem os seus ouvidos. E preste atenção nessas perguntas que eu vou fazer. E seja sincero consigo mesmo e com o Pai do céu na sua resposta. Será que quando me assento à mesa para almoçar, tenho colocado como prioridade dar graças pelo que como? Vou sentar para almoçar, seja em casa ou no trabalho. É minha prioridade dar graças por aquilo que eu estou comendo? Será que quando recebo o demonstrativo de pagamento, tenho colocado como prioridade dar graças pelo que recebo? Você acabou de passar o olerite. Você destaca as duas orelhinhas laterais. E abre cuidadosamente. E você corre o dedo ali pelos descontos e cai em cima do líquido a receber. É sua prioridade dar graças por aquele líquido que você está recebendo? Ou o seu coração já corre o dedo e a sua mente já começa a falar coisas longe da graça de dar graças a Deus? Será que quando meu filho ou minha filha faz algo que me desagrada, tenho colocado como prioridade dar graças pela oportunidade de corrigi-lo ou orientá-lo? Meu filho ou minha filha fizeram uma coisa que me desagrada. O meu coração é grato a Deus porque eu vou ter oportunidade de ensiná-lo ou ensiná-la, educá-lo ou educá-la nos caminhos do Senhor? Ou a minha postura é de dar de ombros e pensar, eu já falei várias vezes, não tem jeito. Ou ficar enfurecido e dizer, nunca mais eu vou falar nada para você. Qual é a minha postura diante daquilo que me desagrada?
Será que quando alguém me pede ajuda, tenho colocado como prioridade dar graças pela oportunidade que tenho de poder ajudar? Você está dirigindo no trânsito. E você está passando e ao longe você já vê aqueles dois elementos na calçada. E você olha para o farol verde e fala, não fecha, não fecha, não fecha, não fecha, não fecha. Você chega perto do amarelo e fica vermelho. Você parou no farol. E aí vem aqueles dois. Um com um rodinho, o outro com a flanelinha. Você não sabe que cor que é a flanela. E você já sabe o que vai acontecer. Alguém já passou por isso ou só eu passo? Semana passada eu passei por isso, eu não tinha um tostão na carteira. Eu peguei assim no câmbio, procurando as moedas, não tinha moeda. Quando eu puxei assim, uma nota. Eu falei, eu só tenho essa nota. Eu não acredito que eu vou ter que dar essa nota. Eu dei a nota, mas o cara deu um sorriso. Eu falei, ai, agora eu troco as notas por moedinhas. Tenha sempre moedinhas no câmbio. Você não sabe a importância que é. Será que quando alguém me pede ajuda, tenho colocado como prioridade dar graças pela oportunidade que tenho de poder ajudar essa pessoa? Ó Senhor, obrigado, porque essa pessoa bateu na minha porta e agora eu posso dar um alimento para ela? A palavra de Deus diz que em tudo dai graças. Nas atuais circunstâncias em que nós vivemos, meus amados irmãos e amigos aqui presentes, a sociedade desenvolveu uma teoria muito vantajosa para nós. A teoria do carpe diem, viva o momento, aproveite a vida, não tenha tantas preocupações, tenha sossego. Tem uma propaganda que eu ouço sempre na rádio, que o cara fala que ele queria trocar um monte de bebê por um pouquinho de água de coco. Muito engraçada essa propaganda. Eu dou muita risada quando eu ouço. E é sempre a mesma coisa, mas sempre me produz um risozinho. Porque é a realidade. Muita bagunça na cidade. E quem não quer uma aguinha de coco numa praia, numa rede, não é? Nosso corpo quer sossego. Mas às vezes, deixar o sossego para dar graças a Deus e fazer o bem custa caro. Muito caro. Qual foi o preço desse milagre? 225 mil reais para fazer um milagre para alimentar as pessoas. Mas ainda assim, as pessoas são mais importantes do que as coisas. O dinheiro é menos importante do que as pessoas. E Deus busca pessoas que queiram fazer parte do milagre. Porque os 12 cestos que sobraram, que foram ajuntados, foi para quem, hein? Quem foi que deu 5 pães e 2 peixes? Você já pensou você entregar 5 pães e 2 peixes e receber 12 cestos de volta? Não existe investimento na terra que produza um retorno desse. Não existe. Você pode investir na bolsa de valores o quanto quiser. Nenhum retorno te dará, nenhum investimento te dará o retorno que deu o retorno desse investimento desse rapaz. 5 pães e 2 peixes. Devolveu 12 cestos de alimentos. Porque o texto continua dizendo que Jesus foge dali porque queriam transformá-lo em rei. Ele vai para o monte orar. Os discípulos pegam um barco e vão atravessar o mar. E quando entardece, Jesus não aparece, o mar fica revolto. E quem aparece lá no fundo andando sobre as águas? O Senhor do milagre. Bertrand Arthur William Russell, que foi o prêmio Nobel de Literatura em 1950, ele é autor de uma frase
da seguinte frase: não possuir algumas das coisas que desejamos é parte indispensável da felicidade. Vou repetir a frase dele. O Bertrand Russell disse: não possuir algumas das coisas que desejamos é parte indispensável da felicidade. Às vezes, felicidade também está no dar. Dar graças, dar o que é necessário para ver a bênção acontecer, dar o que é necessário para as pessoas se satisfazerem. Dar graças ao Senhor. Quatro pessoas envolvidas no milagre. Uma delas saiu lucrando muito. Na minha impressão, é o rapaz que recebeu 12 cestos. Mas ele estava ali, pronto para entregar o que tinha para que o milagre acontecesse. Jesus sabe o final desde o começo. Jesus viu todas essas coisas e queria nos ensinar que é melhor dar do que receber. A bênção no dar. A bênção no agradecer a Deus pelo que nós temos. A bênção de glorificar a Deus, ainda que seja pouco que temos, é bênção do Senhor. Certo homem, ele foi trabalhar. E ele era um agricultor. Estava trabalhando na horta. Então ele levou a sua roupa de trabalho, chegou lá na horta, ele tirou aquela roupa de trabalho, tirou a roupa que foi trabalhar e colocou a roupa de trabalho. Então ele tirou o seu sapato e pôs aquela bota de galocha, aquela bota de borracha. E foi dentro do campo trabalhar. Enquanto ele trabalhava, chegaram dois garotos. Um garoto falou para o outro assim: olha lá a roupa do agricultor. Vamos pegar o sapato dele e esconder e ficar de longe olhando o que vai acontecer. E aí o outro rapaz disse assim, mais velho um pouquinho, falou assim: eu tenho uma ideia melhor. Ao invés de nós pegarmos os sapatos dele e escondermos e ficarmos de longe olhando o que vai acontecer, eu tenho uma sugestão. Vamos pegar essas duas moedas que nós temos aqui e vamos colocar dentro do sapato. E eles pegaram aquelas moedas deles e colocaram dentro do sapato. E ficaram de longe olhando. O agricultor terminou de trabalhar e trocou a sua roupa. Quando ele pegou o sapato e pôs no pé, ele sentiu que tinha coisa dentro. Então ele tirou o sapato, bateu e caíram aquelas moedas. Foi pôr outro sapato, a mesma coisa, caíram aquelas moedas. E quando ele juntou as moedas, era o que era necessário para ele retornar para sua casa. E então ele, olhando aquelas moedas, ele levantou os olhos aos céus e agradeceu a Deus, porque ele podia, com aquele dinheiro, ir embora para casa. Os meninos, olhando ao longe, ficaram felizes e saíram andando, agradecendo a Deus, porque ao invés de esconderem os sapatos, eles contribuíram para que aquele homem agradecesse a Deus pelo pouco que havia ganhado. Qual foi o custo desse milagre? O lanche desses dois garotos. Fazer o bem custa caro. Poucos querem fazer o bem, porque gasta tempo, gasta investimento, gasta suas prioridades. Fazer o bem vai tirar sua rotina. Fazer o bem vai desviar você do seu caminho. Fazer o bem vai lhe provocar uma reflexão. E eu tenho para comigo que reflexão é a arte do pensar. E pensar dói. Você sabia que pensar dói?
Fica 6 horas na frente do computador construindo um texto para você ver. Depois de 6 horas, você não aguenta mais ver aquilo. Você está assim com a cabeça aqui, ó. Vou tomar um café, vou dar uma volta, depois eu volto. Pensar dói. Fazer o bem exige reflexão, exige estratégia, mas exige investimento. Antes de Jesus fazer o milagre, ele já sabia o final desde o começo. Jesus pensou em todos os detalhes para nos ensinar uma lição. Fazer o bem custa caro, vai tirar você da rotina, vai quebrar o seu cotidiano, mas o resultado final vale a pena. Mais de 5.000 pessoas foram alimentadas. O final vale a pena, meus irmãos. Por isso, eu dou graças a Deus por minha salvação. Não fosse ela, não teria motivo para viver. Eu dou graças a Deus pelos sacrifícios. Por conta deles, tenho a oportunidade de subir mais um nível na fé. Eu dou graças a Deus pelas lutas, porque elas me dão a oportunidade de ser aprovado pelo Pai Celestial. Eu dou graças a Deus pelos problemas de cada dia. Não fosse eles, como viver na dependência de Deus? Eu dou graças a Deus pela minha esposa, porque tenho alguém que suporta minhas falhas. Eu dou graças a Deus pelos meus filhos, porque assim tenho como entender o amor de meu Pai eterno. Eu dou graças a Deus por todas essas coisas que me dão trabalho, que me tiram do meu cotidiano, que me fazem pensar, mas que me faz ser um ser humano mais parecido com Jesus. A importância de dar graças revela o coração grato pelas bênçãos de Deus em nossas vidas. A importância de dar graças revela o quanto nós queremos nos parecer com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por isso eu convido você a nós concluirmos com Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado com um propósito nessa terra. As 4 pessoas envolvidas nesse texto tinham um propósito. Filipe apresentou a realidade e o custo do milagre. André apresentou uma possível solução, mas o menino, ele deu a contribuição. E Jesus fez o milagre. Às vezes existirão pessoas na nossa vida que dirão para nós: custa tanto para você fazer isso. Haverão outras que dirão: você não pode fazer isso porque você só tem tanto. E haverão outras que dirão: olha, não é muito, mas eu tenho isso aqui para você começar. E então, aqueles que amam a Deus recebem a bênção dando graças a ela, porque Deus faz o pouco ser muito em nossas vidas. Deus faz o pouco se tornar um milagre que vai reverter em bênção não só para nós, mas para todos aqueles que nos acompanham. Deus é capaz de fazer o milagre através do pouco que você tem, através do pouco que você pode dar, através do pouco que você pode contribuir para que outras vidas sejam abençoadas através de você. Mas para isso, dê graças a Deus pelo que você tem. Qual a importância de dar graças a Deus? É que dando graças, Deus pode fazer um milagre em você e através de você. Dê graças a Deus
por todas as bênçãos que você tem recebido. Graças a Deus por tudo que nós temos, Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador de todas elas. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Que os irmãos tenham uma boa semana, em nome de Jesus. E que nessa semana nós não nos cansemos de dar graças a Deus por tudo que nós recebemos. Às vezes recebemos dificuldades, às vezes temos compromissos, dívidas, mas em todas essas coisas, seja o nosso coração grato a Deus por nos proporcionar oportunidades de agradecê-lo pelo milagre que Ele vai fazer em nossas vidas. Nós somos servos de um Deus que faz milagres. Nós fomos chamados por um Deus que faz milagres. E o maior milagre Ele já fez em nossas vidas, nos dando uma promessa de vida eterna para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você, quero orar também por mim e por minha família, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele é e representa em nossas vidas. Oremos. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor, nesta hora, Senhor, nós queremos levantar as nossas vozes e agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Te agradecer pelas várias oportunidades que o Senhor colocou em nossos caminhos, de nós crescermos através do Teu milagre feito em nós e através de nós. Quero lhe agradecer, Senhor, pelo trabalho, pelo emprego que temos, pelas propriedades que o Senhor nos proporcionou comprar, mas principalmente pela felicidade que nós temos em servir o Teu santo nome. Que o Senhor, ó Pai, nesta hora, nos dê a Tua graça e a Tua misericórdia de termos uma semana repleta de bênçãos no Senhor Jesus Cristo. Que nós, Senhor, o Teu povo, sejamos, Senhor, iluminados durante essa semana, para que nós saibamos aproveitar todas as oportunidades de lhe render graças pelas coisas que o Senhor há de fazer em nós. Que o Teu povo, Senhor, seja protegido nessa semana pela Tua misericórdia, mas que não faltem oportunidades a nós de podermos Te servir e lhe render graças pelos milagres que o Senhor há de fazer. Que o Teu povo saia daqui esta noite, Senhor, glorificando o Teu nome por tudo o que o Senhor tem feito. E que as doces consolações do Espírito Santo, que as promessas de Deus que hão de se cumprir ainda nesta terra, que o gozo, a felicidade que só Jesus pode dar, estejam sobre nossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.